Olá, muito boa noite. Começando mais uma aula aqui onde a gente vai falar sobre disciplina, constância e amor próprio, que pode não parecer diretamente, mas tem muita relação com o amor próprio, esses tópicos aí de objetivos, metas a longo prazo, né? Essa constância no processo e essa questão da disciplina. Então, muito boa noite para quem está chegando, só dando uma introdução aqui porque hoje essa live vai ficar salva. Ela vai ficar salva tanto aqui no perfil quanto lá no YouTube. Então já vão deixando o coraçãozinho aí. Hoje a gente vai trazer muita consciência sobre esses assuntos, que é um assunto, né, que eu gosto muitíssimo de falar, é todo o propósito do meu trabalho, que é amor próprio. E hoje vai ser muito especial porque a gente vai fazer um exercício terapêutico juntas aqui ao vivo. E eu nunca fiz isso em live. E vai ser bem legal, vai ser bem diferente. Então, já avisando aí, peguem papel e caneta, façam o chazito, que a gente vai construir muita consciência aí nessa aula. Mas vocês também vão investigar questões que possam estar por trás aí de uma dificuldade de colocar em prática essa disciplina e essa constância. Vocês vão conseguir entender melhor o que acontece hoje. Porque não conseguir ter disciplina não é necessariamente preguiça. Tu não é a pior pessoa do mundo caso tu tenha essa dificuldade, tá tudo certo. Mas nessa aula aqui tu vai entender melhor o que acontece. Muito boa noite, gente. Ai, que lindas, já recebendo tanto carinho aqui de vocês. Pois é, o podcast... Gente, o podcast só não teve semana passada. Aguenta o coração aí, porque eu tô me dedicando muitíssimo a esse projeto que eu vou lançar pra vocês semana que vem. Eu tô muitíssimo animada, dá pra ver, né? Eu não paro de sorrir, mas de verdade vai ser muito especial, assim, vai ser voltado ao trabalho da autoestima. E eu vou lançar ele antes de abrir a próxima turma do Florescer da Alma. E é um projeto bem diferente, inclusive, assim, de tudo que eu fiz. É uma coisa, assim, bem única, bem autoral. Então eu tô muito animada e vai super dar uma autonomia pra vocês nesse processo de cura. E tem tudo a ver até, inclusive, isso não foi planejado, com essa questão da constância e da disciplina que a gente vai falar hoje. Até a Bianca, né, que é da minha equipe, ela fica chocada, assim, porque eu não planejo muitas coisas, elas vão acontecendo intuitivamente. Então, antes dessa live, eu tava fazendo roteiro do que eu ia falar e eu canalizei esse exercício que a gente ia fazer hoje. Eu sabia que a gente ia fazer um exercício, mas eu ainda não tinha escrito ele. E aí eu escrevi antes aqui da aula e ficou muito legal, vocês vão gostar muito. E esse projeto vai ser muito lindo. Então, assim, só que requer muita, né, ali, afinco da minha energia fazer isso, conciliar com atendimento, podcast, meditação, tratamento, aula aqui. As alunas do curso, né, que eu estou finalizando essa turma agora, responder o povo, story, TikTok, então assim, gente, sou uma só, vamos ter amor aí, compaixão. Mas acho que depois aqui dessa aula, né, eu vou finalizar umas coisas do projeto e acho que eu vou gravar o episódio que sai amanhã, tá? Então... aguenta aí. Mas sim, bom, gosto muito de estar aqui com vocês ao vivo e bora lá, vamos falar então sobre o tema de hoje, né, que é disciplina, constância e amor próprio. Primeiro de tudo, vamos entrar em conceitos aí, que eu adoro, né, trazer esses conceitos pra gente entender melhor. Primeiro, o que é constância, né? Constância basicamente é a progressão de algo que tu mantém a um certo longo prazo. E tu se mantém isso de uma forma mais linear, né? Não fica num pico e desce, num pico e desce, fica uma coisa mais realmente constante, né? E isso traz resultados melhores, mais duradouros, né? A longo prazo. Inclusive, quando a gente fala em questão de gastar energia mesmo, né? Todos aqueles projetos que a gente faz, que nem os projetos verão, né? Por que os projetos verão nunca dão certo? Porque o povo vai lá e diz, não, segunda-feira eu começo. E aí começa o negócio, e aí faz um pico, né? Daí faz uma semana, exercício, alimentação bonitinha e tal. E aí depois não mantém a disciplina, não mantém a constância, e aí cai aquele pico, e aí para de fazer de vez. Ou aí para uns dias, aí depois volta e fica nessa oscilação. E aí não consegue manter. Então o gasto energético, né, falando aí emocionalmente, a energia num geral e às vezes até essa questão de
né, bioquímica mesmo do corpo físico, dependendo do que é aí que tu tá querendo, né, ter disciplina, porque pode ser em alimentação, pode ser em exercício físico, pode ser no teu processo de autoconhecimento, pode ser num projeto de trabalho, pode ser, sei lá, qualquer coisa, tá? Eu tô falando aqui de disciplina no sentido geral. Então, quando tu vai essa aceleração e para, isso requer muito mais energia quando tu vai voltar do que se tu te mantivesse constante. E eu até fiz aqui os meus slides humildes, que eu sempre faço arte aqui no Story, eu amo. E aí eu botei isso num gráfico pra vocês, porque fica facílimo de entender. Então é como se a gente tivesse dois processos, tá? O processo A e o processo B. A pessoa que está trilhando o processo A, que é a pessoa que tem constância no processo, percebe que ela precisa de muito menos energia para chegar no final do percurso, porque ela inicia e ela vai fazendo pouquinho todo dia, pouquinho, né? E ela mantém essa constância, do que a pessoa no processo B, que não tem constância. Então ela começa, daí ela para. Depois, quando ela continua, ela precisa gastar muito mais energia naquele pico, e aí depois decai, e aí se mantém, e aí depois precisa muito mais de energia. Então percebe como é desgastante, né, energeticamente, emocionalmente, em todos os aspectos, essa oscilação. E aí que tu leva muito mais tempo do que a pessoa com constância. Se a gente fosse esticar essa linha rosa, pensa como se fosse uma fita métrica aí, a gente fosse esticar, percebe que ela é mais longa do que a fita de cima. Por quê? Porque ela se desdobrou, ela precisou ir alto, então ela leva mais tempo, é mais pesada, é mais difícil do que a pessoa que tem constância. Porém, o que acontece aqui? Existe o fator a longo prazo, né? Que requer aí da constância. E aí, que é a dificuldade de muitas pessoas de manter a disciplina e manter a constância, porque existem uma série de questões internas, de feridas internas e de crenças também que te impedem de manter essa constância. Porque na teoria, né, muitas pessoas até não sabem dessa consciência, mas na teoria a grande maioria sabe que quando a gente mantém constância, a gente chega, né, melhor aos resultados. Mas mesmo tu tendo essa consciência, por que tu podes ter essa dificuldade? E aí que entram a questão do amor próprio e da disciplina. Bom, falei da constância, que é essa progressão a longo prazo, né? Pausa aí esse pensamento. O que é a disciplina, então, né? A disciplina é o ato prático de colocar essa constância, né? É a escolha ali naquele gráfico de todo dia ir fazer um pouquinho, que é o que mantém aquela constância, né? E a pessoa que não consegue manter a constância é a que não tem a disciplina. Então, conseguem perceber a diferença? Constância é o progresso e disciplina é o ato de manter esse progresso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Comentem aí, vão falando aí. Beleza, então, para que eu tenha constância e, consequentemente, gaste menos energia no meu processo, né, e no progresso das coisas que eu quero chegar, e aí a gente pode trazer esse processo como um processo de autoconhecimento, de cura interior. Ao invés de eu pegar e meter o louco um mês e fazer todos os tipos de terapia do universo e ler todos os livros e só estudar autoconhecimento dia à noite. Deu uma travada aí, galera? O que aconteceu que eu tô com a internet boa e deu uma travada? Bom, não é melhor eu fazer um pouquinho a cada dia? Isso não torna o processo mais leve? Do que aquela pessoa que faz todas as... Aí depois fica, tipo, um ano sem fazer nada, né? Tipo assim, não vou olhar pra dentro. Aí depois faz um ano, tudo. Então, é essa mesma questão. Bom, só que o que acontece? Manter a disciplina, essa escolha de querer manter a longo prazo e ir aos pouquinhos e ter essa paciência com o processo, vem muito desse lugar de amor próprio. Porque, como eu já falei algumas outras vezes, e até recomendo, quem não viu, tem um vídeo no canal que eu falo da diferença de autoestima e amor próprio, e nesse vídeo eu falo muito como o amor próprio ele é uma escolha, né, das menores às maiores escolhas e das escolhas conscientes e inconscientes. E é nesse lugar de eu me amo tanto que eu escolho, né, chegar aos benefícios desse lugar, né, que é essa constância, esse processo, essa disciplina vai me levar.
Então vamos supor, uma coisa que eu tava compartilhando bastante aí essa semana, e no geral, né, eu gosto de compartilhar, essa questão do processo físico, né, através da prática de yoga ali. Por que eu compartilho isso? Porque eu quero mostrar meus asanas ali? Não, porque o físico, como ele é visual, aí as pessoas conseguem, nossa, olha como evoluiu, né? Porque eu dizer assim, galera, tô me sentindo mais autoconfiante do que ano passado. Então é uma coisa mais palpável mostrar um asana que eu não evoluía tanto, um asana que eu evoluo mais. Aí as pessoas ficam, nossa, olha só o que acontece quando tu faz diariamente um negócio. Então por isso que eu gosto de mostrar essa comparação física por isso. E trazer as reflexões através disso. Afinal, isso é o yoga. É o autoconhecimento e a reflexão através do físico também, né? Essa parte de asanas fisicamente. Bom, mas enfim. O que eu tava falando? Tá, daí tava compartilhando esse processo de progressão de, por exemplo, eu tô ali evoluindo no yoga, mas pra isso eu faço a prática todos os dias, né? E, na verdade, eu acho que até parei de dizer pra mim mesma que eu faço todos os dias. Porque, por exemplo, quando eu tô menstruada, eu não gosto de praticar, né? Ou eu pratico em menos intensidade, aí tem um dia ou outro que eu falho, né? Se eu viajo lá, eu não faço. E tá tudo bem. Então, às vezes, até falar que eu faço todo dia também enrijece o processo. Mas, no geral, na grande maioria, eu faço todos os dias. E aí, o que acontece? E aí que eu não preciso fazer aquele desgaste de tipo assim, fiquei 20 dias sem praticar yoga, quando eu vou fazer agora, eu vou fazer 2 horas de yoga, né? E aí depois fico mais uma semana sem fazer, aí depois volta, né? E faz isso aí. Não, o que acontece? Faz um pouco todos os dias, que tu vai evoluir muito mais do que ficar esse tanto aí sem fazer. E aí quando volta, eu, né, sinto que dou uma enferrujada, aí já preciso engatilhar mais, demora mais pra voltar. Isso é a mesma coisa em todo o processo. Só que o que é o lance de fazer todos os dias o yoga? Não é todo dia que eu tô a fim de fazer. Tem dia que eu acordo assim, cara, que saco, eu não quero fazer, velho. Eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu não quero fazer, que preguiça e tal. Só que esse é o pulo do gato de por que a disciplina é um ato de amor próprio. Eu sei que, para mim, né, fazer yoga ali no meu jejum, quando eu acordo, me traz aquele momento de silenciar, de autocuidado, e é um momento que é só eu e o meu tapete. Eu lido e respondo com muitas pessoas o dia inteiro. Então esse é um momento que eu não tô no celular, eu não tô com ninguém, é só sobre mim, é só sobre o silêncio e eu olhando pra dentro. É só sobre isso, e é presença, não é pensando que eu vou fazer depois, nem antes, é isso. E é um lugar de autonutrição pra mim, autorreflexão, tirar as tensões do meu corpo, é liberação emocional, é conexão, é muita coisa pra mim, é muita coisa, tá? Enfim, então eu sei os benefícios que aquilo ali me traz, eu sei o quão bem eu me sinto pós-prática. Por mais que eu tô com uma preguiça de começar, eu sempre que faço, termina, eu penso, que bom que eu fiz. Então, ter disciplina o que eu quero dizer com essa historinha? Não necessariamente esperar fazer só quando for legal de fazer, for agradável, for prazeroso. Nem sempre vai ser divertido ter disciplina, né? E muitas vezes vai sim ser chato dar continuidade numa constância do processo. Só que é nesse lugar de eu me amo tanto que eu sei do benefício que isso vai me trazer. Eu sei como eu me sinto bem com isso. Eu sei que o propósito por trás deste ato. Então eu escolho fazer isso porque eu sei o que a longo prazo vai nutrir. Eu sei o que a longo prazo a prática de yoga faz com o meu corpo. Eu sei o que a longo prazo a prática de yoga faz com a minha disposição, a minha respiração, a minha energia durante o dia, o meu sono e etc. Entendam que eu estou dando esse exemplo específico, mas por favor, sempre levem a reflexão para outras coisas, seja alimentação saudável, seja exercício físico, academia, se o teu lance é fazer academia, é crossfit, é qualquer coisa, seja fazer terapia, porque às vezes a gente não quer ir lá na terapia e chorar as nossas mágoas e ver as coisas que dói, mas aquilo ali é tipo, eu me amo tanto ao ponto de que eu sei que eu preciso dessa cura, porque eu quero prosperar na minha vida amorosa, financeira, profissional, sei lá, me desenvolver, estar bem. Então eu me amo o suficiente de, nesse momento eu vou encarar essa dor, nesse momento eu vou fazer isso que não é muito agradável, mas eu me amo o suficiente para fazer,
né? E eu me amo o suficiente para ter constância para com este processo. Vocês estão conseguindo acompanhar, né, esse raciocínio? Então, é por isso que disciplina é um ato prático de amor próprio, né? Eu canso de dizer que amor próprio não é só gostar da aparência, só se achar bonita, se achar uma pessoa incrível e maravilhosa. O amor próprio está nesses detalhes. É o quanto te trata, o quanto te valoriza e o quanto escolhe fazer coisas que vão ser boas pra ti. O quanto te coloca nesse lugar de querer que tu prospere, né? E a grande questão é que muitas vezes esses movimentos são inconscientes. Então é aquela pessoa muitas vezes até que acha que se ama e tudo mais, mas nesses movimentos de, sei lá, se cuidar, se alimentar bem, ou, né, olhar para o interno, ou qualquer coisa que ela quer fazer, mas ela fica se sabotando, não consegue ter disciplina para aquilo, isso também são sinais de que tá faltando esse amor próprio. Pô, tu não quer crescer, tu não quer ter saúde, tu não quer estar bem, tu não quer isso. Então por que tu não está fazendo esse movimento para tal? Né? E é lógico que ninguém escolhe conscientemente assim, né? Tipo assim, eu não gosto de mim, eu não quero me ver prosperar, então eu não vou fazer. Algumas pessoas conscientemente até, né, percebem isso, mas na grande parte isso é um movimento inconsciente. Por quê? Por tudo que eu sempre falo aqui no perfil, né? Feridas emocionais, principalmente essa criança interior ferida, né? E inclusive quando a gente fala da questão de não conseguir ter disciplina e constância com coisas a longo prazo, isso está muito relacionado a essa postura da criança. Porque o que acontece, né? A criança, ela quer as coisas imediatas, ela quer resultados mágicos, ela quer tudo para ontem, no tempo dela, do jeito dela. A criança, ela não quer se comprometer com nada, muito menos com responsabilidades e coisas que são chatas. A criança só quer coisa divertida, só quer coisa prazerosa, né? Então tudo que envolve esse comprometimento, essa coisa de tipo assim, pô, não é legal fazer exercício todo dia, né? Vai ter ali essa preguiça, esse cansaço e tudo mais. Mas quando tu não está na postura do adulto, tu está nessa postura da criança de só quer as coisas que forem legais, só quer as coisas que forem prazerosas, etc., tu nunca vai conseguir ter essa constância, essa disciplina e justamente não vai conseguir ter os resultados que vêm com isso. Não dá para querer ter os mesmos resultados de forma imediata daquilo que é plantado e colhido a longo prazo. Então é que nem fazer uma analogia com o processo de semeadura, né? A gente precisa realmente ir lá, cuidar daquele solo, tirar as plantas daninhas, enfim, colocar os nutrientes lá no solo, etc. E vai plantar ali a mudinha ou até a semente, né? Planta uma semente. Não dá pra esperar que amanhã tu vai colher um tomate, né? Tem o processo daquela planta ali se desenvolver da semente até o pé, que daí vai amadurecer ainda no fruto, que vai ficar verde e ainda vai crescer até ficar maduro, até que tu possa estar no ponto de colher e poder usufruir daquele resultado. Ou seja, isso é uma coisa que também só adianta tu só plantar ali e esquecer nunca mais? Não, né? Tu precisa estar ali nutrindo, tu precisa estar vendo se tem bichinho, se não tem, né? Tá regando e etc. Ou seja, com a disciplina, com aquela constância, tu conseguir chegar no momento de colher aquilo ali. Isso é comprometimento. E muitas pessoas, e isso é bem comum de vir nos atendimentos, né? E até inclusive um dos tratamentos energéticos do canal, que é da postura da criança, a gente limpa muito essa questão do imediatismo, do não querer se comprometer e tudo mais. Porque tem muitas essas crenças de que, tipo, não quer ter obrigação, quer as coisas, né? Tipo assim, sei lá, quer ter dinheiro, quer prosperar no trabalho, mas não quer lidar com as responsabilidades que vêm com isso. Porque a responsabilidade de quem ganha, sei lá, 30 mil reais não é a mesma de quem ganha R$1.000, né? Então, assim, vai vir com responsabilidades, vai vir, né, com as... não bem obrigações, né? Porque não é bem obrigações, mas os comprometimentos necessários para nutrir aquilo ali. E aí as pessoas querem o tomate, né? Querem o resultado, mas não querem ter que plantar e nutrir naquela disciplina e constância para colher aquilo ali.
Então, isso é uma postura imediatista. E principalmente quando a gente fala em cura interior, em autoconhecimento, é simplesmente incompatível ter esse imediatismo. Tem um episódio do podcast até que eu não sei se é o 13, não lembro agora o número, mas é isso, é o imediatismo é incompatível com autoconhecimento, é algo assim o título. E eu falo sobre isso porque, assim, não dá pra, por exemplo, querer ter o mesmo resultado, né, que eu compartilhei, acho que ontem até nos stories ali da minha história, da transformação que eu tive em relação ao amor próprio, autoestima, né, hoje eu tô assim, tipo, pode ter uma pessoa aqui nessa live, pode não ter ninguém, eu vou estar falando igual, na mesma confiança que eu estou falando agora, pra 20 pessoas aí. Então, assim, pra eu chegar nesse ponto, eu precisei suar muito, remar muito, olhar pra muita dor interna. Eu precisei realmente mergulhar de um jeito que não foi fácil. E aí, às vezes, as pessoas podem ter uma postura imediatista de querer, às vezes, o mesmo resultado, as mesmas coisas que eu estou vivendo, sem se dedicar da mesma forma, né? E claro que cada um tem o seu processo, cada um, nem todo mundo vai ter um processo muitas vezes tão desafiador como eu tive, porque, tipo, tá tudo bem, isso é do propósito, missão de alma de cada um provavelmente escolheu seus desafios antes de encarnar, assim como tem gente que tem processos mais desafiadores que eu, mas, né, pô, será que tá havendo aquele comprometimento ali do que tu, por exemplo, tá querendo colher o resultado, né? Então tem muito essa postura imediatista. E, inclusive, eu anotei aqui para vocês essa questão dentre os motivos que levam as pessoas a ter dificuldade, né, de ter essa constância e essa disciplina, eu diria que o primeiro deles é estar nessa postura da criança, né? Tem uma aula que eu falo sobre maturidade emocional e postura da criança, está no canal do YouTube. Eu recomendo também ver a aula sobre criança, o que é e como curar a criança interior, tá? Porque quando a gente tem essa criança interior ferida, muitas vezes, a gente não consegue desenvolver, tá? A nossa maturidade emocional, né? Inclusive, neurologicamente mesmo, é como se a gente tivesse ficado ali aprisionado no choque de muitos traumas e tudo mais. Então, pra gente sair da postura da criança, entrar na postura do adulto, a gente precisa desapegar das dores da criança, né, e ir nesse lugar de tipo, eu sou adulto, eu curo minha criança, eu dou tudo que eu preciso, eu não preciso mais ficar esperando meu pai e minha mãe e tudo mais, né, pra isso precisa haver esse movimento de cura da criança interior, e saindo, né, dessa postura da criança, trazendo essa maturidade emocional, a gente consegue ter mais facilidade nesse lugar de adulto, que é o que se compromete com o que tem que ser feito, com o trabalho, com coisas a longo prazo, né? O adulto, né, sabe, tem que ir lá, tem que pagar a conta e tem que ser dentro daquela validade, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que cumprir o horário de trabalho, é isso, tem que responder as pessoas, é isso. Então, essa postura, né, de lidar com o que tem que ser feito e saber que não vai ser legal fazer exercício todos os dias, mas se tu quer o resultado, sei lá, do shape que tu quer ter, tu precisa fazer aquilo ali, isso vem com essa postura do adulto, daí pra isso tem que trabalhar a criança interior. Outra questão dessa dificuldade de manter a constância e a disciplina está justamente associada a tudo que eu vim falando até agora, que é a falta de amor próprio. Quando tu não te ama o suficiente, tu fica nesse lugar inconsciente, tá? De se sabotar, de não querer prosperar, né? Então vem muito dessa postura mesmo, prática, de tu ir trabalhando o teu amor próprio, e isso vem com ressignificar as tuas feridas emocionais que te afastaram desse amor próprio, e entrar nesse lugar de, cara, eu me amo o suficiente para escolher fazer isso aqui, porque eu sei que a longo prazo será bom comigo. Então é a mesma coisa, né, de usar filtro solar, né? É tipo assim, às vezes usar, quem é dermato diz, né? Usar filtro solar todos os dias. Ah, que preguiça, não sei o quê, mas a longo prazo, reduz sinais, melhora a qualidade lá, né, da nossa pele quando a gente estiver velhinho. Então, isso é esse lugar de amor próprio a longo prazo, é querer se cuidar o suficiente para que lá no futuro, lá na frente, tu colha aquilo ali. Mesmo sentido de investimentos, né, guardar o dinheiro para a tua aposentadoria, essas coisas, né. Quanto ao estudo, enfim, qualquer coisa. Tá? Autossabotagens também. E aqui podem ser vários tipos, inclusive tem crenças mesmo no inconsciente, isso vem em vários atendimentos, de às vezes a pessoa não querer ter saúde,
e aí vai ver no atendimento porque ela quer ficar na postura de vítima, porque quando está na postura de vítima ela se sente amada, se sente acolhida pelo marido, pelos filhos, né? É que quer ficar naquele lugar de coitadinha. Então ela não quer ter disciplina, por exemplo, para uma ida à academia, para uma dieta. Por quê? Porque ela quer ficar naquele lugar adoecido. Então tem essas crenças também, de se sabotar para não chegar àquele lugar. De não querer prosperar, não querer ser abundante. Até um atendimento que veio essa semana, que ela não queria ter dinheiro porque ela sentia culpa de ter dinheiro e os pais não. Travou pra vocês, gente? A live? Me digam aí se voltou, se travou ou não. Pra mim aqui tá normal. Gera até uma autocobrança de ter que ficar fazendo a mais pra compensar. Exatamente. Quando tu não consegue... Ah, tá. Quando tu não consegue manter essa constância, essa disciplina, isso é muito comum, né? De vir esses gatilhos de culpa. E aí forma um outro ciclo de retroalimentação. Então, por exemplo, tu não te ama, então tu não tem essa constância, essa disciplina. E aí tu se sente frustrada porque tu coloca metas, objetivos e etc. E tu não cumpre aquilo ali, tu sabe que tu te sabotou. E aí tu se sente culpada e reforça essa crença de incapacidade. De tipo, viu, eu não consigo fazer nada. Viu como eu não presto. Viu como eu não consigo nada nessa vida. Viu como eu não vou pra frente. E esse senso, né, de incapacidade, essa culpa, reforça esse lugar de tipo, olha como eu sou insuficiente e tudo mais, esse lugar de raiva de si mesma, né, de falta de amor por si mesma, e nesse lugar tu vai reforçando esse ciclo, né, então é um ciclo vicioso. Para quebrar esse ciclo tem que trabalhar, né, essa autoestima, esse amor próprio, e inclusive, gente, a autoconfiança muitas vezes se constrói nessa prática da confiança que tu vai ganhando de cumprir as coisas que tu te compromete contigo mesmo. Então, por exemplo, me comprometi a fazer yoga todos os dias. Quando eu comecei nisso, porque eu fazia mais esporadicamente, eu determinei fazer 21 dias. Quando chegou no final daqueles 21 dias eu vi que eu cumpri, me veio um senso de caraca, eu sou muito capaz, olha que demais, eu disse que ia fazer e fui lá e fiz. Então isso reforça a tua confiança, porque o que é confiar? Quando é confiar em outras pessoas, uma pessoa te diz que vai fazer uma coisa e tu confia nela e ela vai lá e faz, isso reforça pra ti de que ela é confiável. Então, quando tu fica dizendo pra ti mesma que tu vai fazer as coisas e tu não faz, isso reforça essa falta de confiança em ti. Então, entende como intrinsecamente também tá relacionado ao quanto te estima, porque a tua palavra não passa a ter valor pra ti, né? Tu passa a se estimar como uma pessoa incapaz. Então, quando tu faz esse movimento de fazer, mesmo que não seja agradável, mesmo que não seja tão prazeroso, tu reforça a confiança em ti mesmo e na tua capacidade. Então, e gente, todo início, ele vai ser mais difícil nesse aspecto, porque tu tá quebrando um ciclo, né? Vocês vão estar se movimentando a uma mudança de um padrão que até então era esse ciclo, de se amar, reforçar que não se amava, Toda quebra de padrão precisa haver esse esforço. Então, quando eu não fazia yoga todos os dias, por exemplo, já que eu tô dando esse exemplo, nossa, nos primeiros dias eu odiava, não queria fazer, que preguiça, que sono, meu Deus, era um peso. Passou uma semana, como já tá na metade do negócio, já ficou leve. E aí, no final, acabou, e aí agora eu vou continuar, né? E aí, assim foi até hoje. Inclusive, sempre que vocês quiserem aderir um hábito, coloquem 21 dias, que é o tempo que o cérebro pode se adaptar a um novo hábito, tá? Bom, mas continuando o exemplo que eu tava dando ali antes de ler os comentários, essa questão da autossabotagem, né? Por que essa autossabotagem leva a esse lugar de não querer prosperar? E dando o exemplo que eu tava dando do atendimento que veio essa semana. Ela queria ter dinheiro, queria lá iniciar um projeto, mas ela se sabotava de não querer prosperar e não querer ter esse dinheiro porque ela sentia culpa de ela ter e os pais não. Ela sentiria culpa de que se ela tivesse aquela prosperidade, ela ia viver coisas incríveis, viajar e etc. E os pais não. Os pais iam continuar na escassez. Então ela se limitava de prosperar, de realizar os projetos dela, de ter a constância naquilo ali que ela queria, que sabia que ia prosperar,
porque ela queria pertencer. Muitas vezes existem essas crenças de pertencimento, de fidelidade ao sistema ali familiar e tal. Então existem várias outras possíveis autossabotagens que não necessariamente diretamente ligadas a esse amor próprio, mas que indiretamente também estão. Porque nesse caso dela, ela se empoderando do amor próprio dela é de volta trazer esse sentido de eu me amo tanto que eu me permito viver a minha vida e não a dos meus pais, eu me amo tanto que eu me permito ser próspera, independente de que vai desagradar os outros ou não, e inclusive liberar a culpa que ela estava sentindo em relação àquilo, desvincular dessa criança, né, porque ela estava muito nessa postura da criança de querer ali ser amada, pertencente aos pais e não da adulta, que é a que vive a sua vida. Então a gente fez todo esse trabalho. Gente, travou pra vocês? Pra mim tá super normal aqui. Tem alguns comentários que diz que trava e que para. Eu tô meio perdida se tá travando ou não. Me digam aí. Então, entende que essas autossabotagens podem ser várias outras, né? Mas indiretamente volta nessa questão do amor próprio. Outra questão que perpetua essa dificuldade da constância e da disciplina. Pois é, então eu acho que a internet de vocês, galera, que tá travando aí, hein? Olha a internet de vocês. É o desequilíbrio da energia masculina. Porque a energia masculina, tá? E todos nós, independente de sexo, gênero, orientação sexual, etc, tá? São energias internas que a gente tem, que estão muito relacionadas ao nosso chakra umbilical, que é a energia feminina e masculina, o yin yang. O equilíbrio dessas duas energias que rege a nossa vida, né? Então, a energia masculina é essa energia da ação, do movimento, do ir lá e conquistar, do ir lá e fazer. E já a energia feminina é essa internalização, é o manter, é o nutrir. Então, muitas vezes é aquela pessoa que tá muito no feminino, então tá muito na emoção, no sentir. E aí, muitas vezes tá no ai, né? Aí a vida é assim. E aí não tem esse movimento, né? Não consegue iniciar e ter constância nas coisas, né? Começa e não termina. Então, às vezes, precisa fazer essas ressignificações da energia masculina. Questões essas que vêm liberando crenças. Muitas vezes essas energias, a masculina e a feminina, ficam distorcidas por distorções da relação com os pais, né? Porque a primeira associação que a gente tem com a energia feminina e masculina é através do nosso pai e nossa mãe, né? Então, se tem treta aí com cada um deles, pode distorcer essa percepção de energia dentro da gente. Então, é bem comum que homens aí que tenham essa distorção de energia masculina, por exemplo, são homens que estão muito mais na energia feminina, muito mais sentir e tudo mais, tem esses problemas aí com o próprio pai e tudo mais, ou ao contrário, ou fica muito na masculina para hipercompensar aquilo ali. Então, cada caso é um caso, né? Homens ou mulheres, enfim, né? Pode ser uma mulher também que tá muito na energia masculina, pode ser uma mulher que tá muito na energia feminina. Mas, enfim, geralmente é essa energia masculina que precisa movimentar aí. Vocês estão dando pra entender, acompanhar até aqui? Deixa eu ver os comentários. Ai, por que não tá subindo? Aqui. Quebrar ciclos não é fácil mesmo, mas é necessário. Exatamente. Verdade, estava lendo isso num livro. Sim, é uma frase que eu gosto muito quando eu estou em tempos difíceis. Nada muda se eu não mudar. Exatamente. Gente, o externo, ele é um reflexo do interno. E quando a gente entende isso, meu Deus, as coisas fluem. Porque daí a gente para de ser vítima. Inclusive, parar de ser vítima das circunstâncias, do universo, dos outros. É isso, é recuperar o teu poder pessoal, né? Recuperar o teu poder pessoal, entender que tu que é responsável pela tua vida, pelos teus resultados, se tu não tá chegando lá no final da jornada, o que será que pode ser ajustado e melhorado, né? Não se sentir merecedor também é ruim, e não se sentir merecedor vem com essa falta de amor próprio, né? Sensação de merecimento vem com se ver com valor. Quando tu não se vê com valor, tu não se ama, tu não se vê com valor, tu não se vê com valor, tu não se sente merecedor. E isso muitas vezes te trava, inclusive, quanto a ter os resultados daquilo que tu sabe que vai ter se tu te dedicar, né, à constância daquele processo e à disciplina. Então também tem sim relação. Bom, eu falei dali de alguns dos principais motivos que levam as pessoas a terem dificuldade na constância e na disciplina, mas vale muito a pena, né, ressaltar que sim, as pessoas, elas têm personalidades diferentes, né, as pessoas têm signos diferentes, as pessoas têm
mapas astrais diferentes, né? Porque a gente nunca é só um signo aí, não sou astróloga, mas realmente, né, tem umas pessoas que têm mais esse fogo de ação, mais realizador e tal, e tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, né, nisso internamente, intrinsecamente. Tem também a questão da criação, algumas pessoas foram criadas de uma forma onde elas foram muito incentivadas a agir, outras pessoas, inclusive, bem comum vir em atendimentos também, os pais fizeram tudo pra pessoa, então ela não teve essa autonomia incentivada. Então é aquela pessoa que sempre tem dificuldade de iniciar as coisas, porque fica nesse lugar de receber, esperar que os outros façam e tudo mais. Então assim, tem tudo isso, né? Tem as crenças, tem tudo mais. Mas que, independente da tua personalidade, às vezes não ser uma personalidade mega expansiva, não ser uma personalidade super realizadora, super pra frentex, assim, nesse aspecto, né, e tudo mais, mesmo assim, a disciplina e a constância, ela é importantíssima para todas as pessoas. E todas as pessoas devem, né, trabalhar esse lugar de ter. Para algumas pessoas isso vai ser um pouquinho mais fácil, para algumas pessoas isso vai ser um pouquinho mais desafiador. E eu, Jade, acredito que, inclusive, espiritualmente, antes da gente encarnar, a gente já sabe as tretas que a gente vai passar na infância, a gente já sabe a família que a gente vai vir, as dificuldades que a gente vai ter. A gente já sabe, inclusive, quais vão ser as tendências, inclusive esse é o lance, né, do nosso mapa astral, é de vir tal coisa ali, as dificuldades, porque é isso que a gente precisa trabalhar. Então, às vezes, a pessoa que tem essa dificuldade é justamente porque ela precisa trabalhar isso, e não levar isso como, não, mas o meu mapa diz que eu tenho essa dificuldade, então por isso que eu não consigo ter. Não levem essas coisas como um diagnóstico, como uma lápide, não, vocês devem usar isso como um motivador para vocês trabalharem, né? Então, bom, e vale a pena ressaltar isso. E tem também o outro lado, que é, se tu é uma pessoa que tem tendência a se cobrar demais, a se exigir demais, daí tu tem que cuidar esse outro aspecto, que é não levar a disciplina para um sentido de ser seu próprio general. E isso é uma coisa que eu tive que cuidar muito. E eu tô falando muito aqui em disciplina. Só que assim, gente, disciplina não é uma coisa ruim, não é uma coisa pesada. Inclusive, existem muitas crenças acerca da disciplina, de disciplina necessariamente ser uma coisa que te enrijece, que te deixa preso. Rotina, né? As pessoas têm um medão de rotina, de disciplina, porque sentem que vão perder a liberdade, né? E tem episódio do podcast, inclusive, que eu falo sobre isso. Se comprometer a perder a liberdade, esse é o título do podcast, porque não, gente, se comprometer não é perder a liberdade. Inclusive, se comprometer te traz muito mais liberdade, né? Então, por exemplo, ter disciplina nada mais é do que se comprometer contigo mesmo, tá? Por isso que vem desse lugar de amor próprio, porque tu escolhe se comprometer contigo, com o teu processo, com a tua saúde, com o teu desenvolvimento. E o que te traz mais liberdade? Tu estar, por exemplo, num lugar não saudável, num lugar escasso, ou com a liberdade de, se tu ter aquela constância, aquela disciplina naquele processo, e aí vamos supor aí que a alimentação por exemplo, no teu trabalho, para te trazer aquela abundância financeira e tudo mais, qual será que vai te dar mais possibilidades de escolha depois, mais liberdades depois? É aquele lugar ali onde tu não precisa ter, às vezes, aquela rotina, aquele comprometimento, mas tu também não pode escolher o que tu vai fazer, o que tu vai comprar, né? Sei lá, vamos supor da questão do trabalho, né? Aí tu não te compromete com o trabalho, com o teu crescimento, mas tu também não tem as escolhas de fazer as coisas que tu gostaria de viver os teus sonhos. Ou tu te compromete com esse processo e te dá mais liberdade de escolha depois. Então, não é ficar preso. E, inclusive, é muito legal porque eu sou uma pessoa que gosto de rotina, mas eu gosto de liberdade. Então, eu gosto de fluir dentro da minha rotina. Então, eu tenho um geralzão do que eu curto na minha rotina, eu gosto de ter uma rotina, mas eu fluo dentro da rotina. Então, por exemplo, eu faço yoga de manhã antes de qualquer coisa, antes de pegar celular, antes de tomar café, né? Jejumzinho, acordou, bota a roupa, vai fazer o yoga. Só que tem dias, como eu falei, se eu tô menstruada, principalmente, eu não pratico. Então aí eu faço outra coisa e fluo nessa minha rotina. Aí eu vou fazer uma escrita intuitiva, ou vou ler um livro, um negócio assim. Então isso é fluir, entendeu? Não precisa ser rígido. Ter rotina, ter disciplina, ter constância não significa ser rígido ou ser o seu general. Significa também poder inserir a maleabilidade dentro daquele processo, desde que
tu tem aquela constância. Inclusive no gráfico lá que eu coloquei pra vocês, se vocês verem, eu não botei uma linha reta. Por quê? Porque a vida acontece, imprevistos acontecem, então eu botei ali, deu uma caidinha, deu uma tremidinha, deu uma caidinha, mas no geral ele está constante. Então, inclusive no processo de autoconhecimento, tu não vai estar bem, good vibes e super motivadão a olhar para tuas coisas todos os dias, o tempo todo. Vai ter uns percalços no meio do caminho que tu vai ficar assim, que saco me curar. Que saco olhar pra dentro, cara, era mais fácil ser ignorante, não saber das coisas. Quem nunca, né, galera? Quem nunca? E aí, vai ter isso aí, vai dar uma baixadinha, mas tipo, tá, vamos lá e tal. E isso é muito mais, né, traz muito mais resultado, mesmo que tenha essa caidinha, do que tu, vou lá, faço tudo, daqui a pouco não faço nada, esqueço da espiritualidade por anos, depois eu volto e mergulho, né? Então, tem muito esse lugar, assim, né? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Tomar decisão se torna a coisa mais difícil também. Aí tem outras coisas envolvidas, que se eu entrar, acho que eu vou prolongar demais aqui a nossa live, a gente ainda tem que fazer o nosso exercício terapêutico. Mas escolhas, gente, tem muitas vezes a ver com, talvez tu não tenha tido muitas oportunidades de escolha quando criança, talvez sempre te obrigaram a coisas, escolheram por ti, então tu tens essa dificuldade de escolha, ou às vezes também porque tu tá num lugar de boazinha, de sempre querer agradar, então tu tem dificuldade de escolher coisas que talvez vá desagradar outras pessoas. Ter dificuldade em escolhas tem muito a ver também com autoconfiança, então tu não confia no teu discernimento, tu não confia na tua opinião, tu não confia em ti mesmo para tomar as tuas escolhas, então tu escolhe, né, espera que os outros escolham por ti, então tem muito a ver também essa dificuldade de escolhas com autoconfiança. E isso dava pra fazer outra live só também. Bom, então ficou clara essa questão de que ter disciplina e constância não necessariamente tu precisa ser um general aí, né? Ser super rígido contigo, tá tudo certo, fluir com isso. E peguem papel e caneta e a gente vai fazer um exercício terapêutico bem legal agora. Onde a gente vai identificar na prática algumas resistências que vocês possam estar tendo quanto a essa dificuldade de ter a rotina. São 5 perguntinhas simples que vocês vão responder e que vai trazer muita clareza para vocês. E eu vou colocar aqui na tela essas perguntinhas. E vocês não precisam escrever a pergunta no papel, né? Só respondam aí no papelzinho. E vocês vão ter muitas viradas de chave nesse exercício. Vocês vão responder, tá? Primeiro, o que eu preciso ter disciplina e não estou conseguindo, né? Então, tu vai colocar aí se é exercício, se é alimentação, se é, sei lá, um estudo, se é a tua jornada de autoconhecimento. Vai colocar aí o que é isso. Depois tu vai responder o que eu ganho não tendo a constância nesse objetivo. E aí já vai vir o que está no fundo disso, né? Eu ganho... Eu vou compartilhar o que eu respondi ali de teste meu também antes, que você vai ficar mais claro. 3. Qual o pior que pode acontecer se eu não realizar isso? Qual a pior hipótese? E muitas vezes só aí tu já vai ver que existe uma ilusão. Não existe o pior cenário, mas às vezes tu contou uma narrativa pra ti que vai ter. Vamos escrevendo aí. 4. Qual parte de mim não quer colher os frutos desse objetivo e por quê? 5. Que movimento eu preciso fazer, então, para curar esse padrão? Peguem aí e eu vou colocar uma musiquinha de fundo. E eu vou ficar aqui em silêncio, enviando amor incondicional para o campo de vocês. E, inclusive, se vocês desejam que a equipe espiritual que trabalha comigo trabalhe no campo de vocês, fazendo algumas liberações, algumas transmutações, vocês podem fechar os olhos e dizer em voz alta: eu permito, eu aceito essa cura. Que daí a equipe vai trabalhar no campo de quem permitir. Enquanto eu vou dar 5 minutinhos aí, 10 minutinhos para vocês responderem isso.
E aí vocês vão avisando aqui nos comentários, terminei. E aí depois a gente vai conversar sobre essas respostas. Se tiverem dificuldade também em responder, vão comentando aí. Mas eu acho que deu pra entender, né? Então, bora fazer esse exercício aí juntas. Tô bem animada, porque eu nunca fiz isso aqui em live. E exercícios terapêuticos são muito transformadores, são muito legais. São muito práticos. E eu vou enviando aqui cura pra vocês enquanto isso, então. Vão avisando quando vocês terminarem, tá, gente? Vão me escrevendo aí, terminei, pra eu saber. Terminou. E aí, como é que foi pra ti, Laís? Conta aí, te trouxe clareza? Conta aí pra gente. Terminou. Beleza, então, gente, quem ainda não terminou, vai terminando aí no seu tempo. E quem já terminou, conta aqui se trouxe clareza sobre as suas autossabotagens. Conta aí se esclareceu e eu vou compartilhar, tá? O que eu escrevi meu de teste aqui antes pra preencher pra vocês, caso alguém veja gravado e, tipo, não consiga responder e tal, né? Então, assim, uma das dificuldades que eu tava tendo recentemente até, assim, há uns meses atrás, era a questão de acordar cedo. Então, a minha resposta não foi: o que preciso ter disciplina e não estou conseguindo acordar cedo. O que eu ganho não tendo a constância desse objetivo? E aí já começou os tapas na cara. Veio o gosto da revolta e liberdade de poder acordar tarde. Olha isso. Qual a pior coisa que pode acontecer se eu realizar isso, né? No caso, acordar cedo. Ter que dormir mais cedo e me organizar melhor pra isso. Então, tipo, não é uma coisa ruim. 4. Qual a parte de mim não quer colher os frutos desse objetivo? E por quê? E aí, olha a virada de chave que me veio. A parte revoltada da criança e adolescente que passou a vida inteira acordando cedo por obrigação. A vida inteira eu estudei de manhã, depois ensino médio, colégio interno, faculdade, também tempo integral. Então a minha vida foi só estudar, foi só obrigação e era sempre acordando cedo. E um dos meus maiores prazeres era final de semana, quando eu não tinha aula e podia acordar tarde. E hoje, na liberdade que eu tenho do meu trabalho e a liberdade de não atender de manhã, né, atender de tarde à noite,
era esse gostinho, meu ganho, olha só, o meu ganho inconsciente era o gostinho da revolta e liberdade de poder acordar tarde. É como se, tipo assim, eu tô fazendo isso pela minha criança e pela minha adolescente que não puderam. Ai, aí qual o movimento que eu preciso fazer pra curar isso? Olhar pra minha criança. Aí eu olhei pra minha criança, pra minha adolescente, e aí agora eu tô acordando cedão, tipo, no amanhecer, me sentindo maravilhosa, produtiva, porque eu gosto. Aí aqui, ó, a narrativa é: eu achava que eu não gostava de acordar cedo, mas é porque eu tinha esse ranço dessa vivência que eu tive. Mas não é porque eu não gostava de acordar cedo. Aí eu me sentia culpada porque eu não acordava cedo, e aí eu retroalimentava aquele ciclo que eu falei pra vocês. Então eu fui lá, conversei com a minha criança, com a minha adolescente, tava tudo certo, que lá já aconteceu, já passou, né? E que podia ser leve, ia ser legal, a gente ia se sentir produtiva e tal. E aí, hoje tô acordando cedo e tá tudo certo. E tem algum dia ou outro, né? Tipo, final de semana, mas aí fica leve esse não ter essa constância desse processo de acordar, tipo, 7 da manhã todo dia ali, 6h30, enfim. Então, olha que legal a consciência que esse exercício terapêutico pode trazer. Deixa eu ler o que vocês falaram. Se trouxe clareza. Sim, porque eu vejo que me sinto muito insegura e talvez que seja o motivo para não manter essa disciplina. Olha que legal a consciência que veio com esse exercício. Gente, quem mais terminou, compartilhe o que chave que virou aí nesse exercício. Vamos compartilhar essa vulnerabilidade. Aqui é um lugar de não julgamentos. Eu compartilhei a minha aqui para vocês verem que estamos juntas, todo mundo tem esses processos. E isso é um exercício que vocês podem levar para a vida. Qualquer coisa que vocês estiverem tendo essa dificuldade de ter uma disciplina quanto àquilo, analisem. Ao invés de se sentir culpado ou insuficiente ou a pior pessoa do mundo por não estar conseguindo, que tal não pegar e investigar o que está acontecendo por trás, né? Inclusive tem uma meditação no canal que é para liberar autossabotagens. Façam essa meditação, ela é super legal também para transmutar isso. E até em outra live eu posso falar melhor sobre procrastinação, porque daí é outro rolê. Mas é isso. Sim, percebi que me autossaboto, me colocando pra baixo, e acabei me acostumando com o caos. Olha só, eu simplesmente só deixo acontecer. Gente, se acostumar com o caos, com o sofrimento, com a dor, com a confusão, infelizmente isso é bem comum, bem comum. E vem muito com a questão do não merecimento também, né? A gente vai trabalhando a autoestima e o merecimento, a gente vai entendendo que a gente pode ter as coisas através da leveza, da tranquilidade, o amor leve. Muito legal. Trouxe um pouco sim e voltamos sempre na questão da criança, né? A maioria volta. A minha maior dificuldade é a organização financeira e a criança e adolescente interior às vezes parecem de saco cheio de lidar com isso. É porque não é a criança e adolescente que tem que cuidar, entende? Só que isso está, por enquanto, na mão da tua criança e da tua adolescente. Então tu tem que ir lá, enquanto adulta, olhar pra tua criança e adolescente e dizer: ei, isso aqui não é responsabilidade tua, não. Eu que sou adulta, é adulto que vai lidar com o dinheiro, gente, não é a criança. Pra criança e pra adolescente fica pesado. Por quê? Porque não é pra elas. Faz as meditações de sair da postura da criança, de criança interior, das financeiras, as pazes com dinheiro, tem muito disso. Tem uma que acha que pega o controle emocional de volta da criança, faz essas, tá? Sim, a procrastinação é o meu maior problema, me acostumei em deixar tudo para depois e hoje não consigo fazer nada antecipado. Exatamente. Eu vou tentar mudar isso, porque sei que mereço tudo de bom e tenho tudo nas minhas mãos pra fazer coisas boas acontecer. Isso aí, sinto isso também. Isso aí, vocês podem tudo, gente. É só porque a gente às vezes precisa se lembrar disso, né? Esses dias difíceis me mostraram que eu mereço tudo de bom e tudo de ruim só veio para aprendizado. Que lindo! Saio atrasada, faço tudo na loucura, me gera ansiedade ao invés de acordar mais cedo, me organizar e me sentir melhor e útil. Eu tenho muita dificuldade em manter constância e objetivo, e quando eu vejo que estou procrastinando, acabo desanimando dos meus planos e objetivos. Vocês perceberam que quase todas as respostas estão associadas à autoconfiança, à falta de confiar em si mesma, de conseguir se sentir capaz nessas coisas? Perceberam o como isso reforça ou não a nossa autoconfiança? Né? Tá muito... Vou parar a música aqui. Tá muito relacionado a essa questão que eu falei.
Então, assim, gente, é só mais um lembrete, né? De, tipo, trabalhem esse amor próprio, essa autoestima. Então, como ir curando, né, esses aspectos? Justamente, não sejam imediatistas. Eu não tenho como apresentar aqui pra vocês uma forma mágica. Tomem essa pílula e amanhã vocês vão ter curado tudo isso que vocês identificaram. Tudo isso que vocês identificaram é pra vocês terem clareza quanto ao processo de vocês. E vocês provavelmente responderam na última pergunta qual movimento eu preciso fazer. Então, os que perceberam que era criança, qual movimento eu preciso fazer? Olhar pra minha criança. Qual movimento eu preciso fazer? Reforçar a minha autoconfiança. Então, vocês vão perceber, e esse é o intuito da última pergunta, que movimento que vocês têm que fazer. E botar em prática esse movimento. Só que assim, se vocês estão já olhando para isso, saibam que vocês têm consciência o suficiente para transformar isso. Só que vocês vão precisar ter um esforcinho a mais. E esse esforcinho a mais, eu posso dar algumas dicas para vocês, mas vocês precisam pegar a autorresponsabilidade e fazer. Lembrando que, inclusive, tem meditação para autorresponsabilidade no canal. E trabalhar a autorresponsabilidade vem com o trabalho de cura da criança interior. Já tem muito conteúdo no canal para isso. Inclusive, de sair da postura da criança e da vitimização, tá? Então, mergulhem nos conteúdos do canal, gente, de verdade. Não é porque é meu canal que eu quero fazer propaganda nem nada. É porque realmente os conteúdos que estão lá, eles trazem muita transformação e ressignificação e tá disposto gratuitamente para vocês. Então, aproveitem, mergulhem nesse processo. Se puderem, invistam, né, na terapia individual também e façam esse processo. Mas, na prática que vocês podem fazer para trazer a disciplina, vocês podem fazer um to-do list, né? Vocês podem anotar no celular. Quando eu tava tendo muita dificuldade em manter a minha rotina e organização de trabalho, eu pegava e anotava no bloco de notas. Às vezes eu anoto, hoje em dia tá tão assim, eu tô tão, tipo, organizada e constante que eu não tô mais fazendo. Anotei que no último mês, por exemplo, eu não tô fazendo isso. Mas até então eu precisava fazer. Anotar no meu bloco de notas o horário de cada coisa que eu preciso fazer. Ou aí eu percebi, quando ficou muito pesado anotar o horário, eu coloquei coisas essenciais. Então eu coloquei, tipo, eu tenho essas 3, 4 tarefas essenciais do meu dia. E é isso que eu preciso cumprir. E aí dou checklist. E a sensação de dar checklist naquilo que tu botou uma meta reforça esse sentido de confiança. Então não coloque colocando, não faça colocando metas irrealistas, né? Aquela coisa do constância, pouquinho é melhor. Então, coloque 3 coisas, né, pequenas, mas respeitando que tu sabe que vai ser possível de fazer. E depois, conforme tu vai conseguindo, vai aumentando essas coisas, né? Então, colocar essas metas diárias, semanais e mensais te ajudam a ter essa constância, essa disciplina. Então, por exemplo, dentro do yoga, eu tenho um asana que eu quero chegar. Só que eu sei que para isso eu preciso fortalecer tal e tal coisa. Eu preciso primeiro executar tal e tal deles bem. E para isso eu preciso fazer todo dia. E eu preciso também equilibrar entre não fazer só aquilo ali para não desgastar. Tipo assim, por exemplo, não ficar forçando só aquilo ali. Então eu tenho que fluir também, entender esse processo. Mas a minha meta é chegar lá. Entende? Só depois que eu chegar lá, eu mudo o meu objetivo. Então, isso são metas realistas. Eu não preciso colocar todos os asanas do universo do yoga pra chegar lá, né? Ou às vezes tipo... eu não sei o que vocês botaram aí que vocês querem, né? Mas às vezes sei lá, emagrecer, perder... Não coloca... Gente, a live, ela vai acabar, mas eu não terminei de falar o que eu tinha que falar, socorro. Porque ela vai só até 1 hora. Então, assim, eu vou finalizar a live, porque ela vai ficar salva no YouTube, tá? Só que eu vou voltar para esta live. Voltem aqui comigo, só pra gente finalizar o que eu estou falando. E depois lá no YouTube eu vou editar e botar juntinho. Ou será que eu dou conta de finalizar isso aqui? Eu me conhecendo eu não dou conta de finalizar. Tá, vou finalizar, vou postar e já volto pra vocês. Ou eu vou. Vamos que vamos lá, tá. Colocar essas metas diárias, semanais e mensais. E fazer análise no final da semana, no final do mês, se vocês cumpriram aquilo ali. E fazer esse exercício que vocês fizeram agora, se eu não cumprir, o que me impediu? O que me bloqueou? O que eu estava escondendo através desse ato? O que aconteceu? Se questionem, analisem, ao invés de se culpar.
tá? Isso vai trazer muito clareza. E trabalhar internamente essas crenças, essas feridas emocionais, postura da criança, e amor próprio e tudo isso. Gente, vai dar tempo de finalizar, então eu vou finalizar aqui a live pra não ter que cortar. Semana que vem a gente vai ter uma sequência de lives de segunda a quinta e vai ser às 7h30 da noite, todas as noites. A gente vai falar sobre todas as áreas onde essa autoestima influencia a vida de vocês. Fico muito grata pela presença aqui de vocês e na quinta-feira eu vou lançar esse meu projeto que vai ajudar vocês através desses exercícios terapêuticos, assim como a gente fez aqui hoje, que são muito incríveis, muito transformadores, como vocês puderam ver. E eu tô animada demais com esse projeto que eu vou lançar, espero que vocês gostem. Muito, muito grata mesmo pela presença de vocês. Eu nem acredito que vai dar no laço pra finalizar a live. Ai, morta, muito bom, gente. Gratidão imensa pelo carinho de vocês. É Jade Terapia Holística o canal. Beijo, beijo.